O capítulo hoje é o capítulo 24 do livro Os Mensageiros, que é pelo espírito de André Luiz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele é um capítulo abençoado, porque nós iremos falar de prece, nós iremos falar de oração, nós iremos entender que muito mais do que nos ligar e elevar o nosso patamar vibratório, a oração ela pode ser um bálsamo, ela pode ser um remédio para aqueles que necessitam, aqueles que, de uma maneira inadvertida, esqueceram de olhar e esqueceram de lembrar os ensinamentos do Cristo. E a esses irmãos, a oração, ela funciona como um bálsamo revigorante, né? A gente vai também aprender um pouquinho, ou não aprender, mas lembrar do amor do Cristo, do que ele falou do amor, do que ele nos ensinou do amar ao próximo como a ti mesmo. A gente vai lembrar da fraternidade universal e a gente vai lembrar dos ensinamentos sobre a família espiritual, a que todos nós pertencemos e por isso somos irmãos. Então vamos lá, capítulo 24, a prece de Ismália. Dentro de poucos instantes reuníamos de novo ao grupo. Então só lembrando, eles estavam naquelas câmaras, né, onde as pessoas estavam adormecidas e aguardando o tratamento necessário para o seu despertamento, né? O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li esse parágrafo foi exatamente isso, sinal luminoso em forma triangular, porque em outras vezes os triângulos estiveram presentes. E aí qual é a simbologia do triângulo? Porque para estar aqui, se é luminoso, é porque está esbanjando luz, está esbanjando boas vibrações, né? Que são vibrações reparadoras para aqueles que estão ali, tanto para os que estão servindo, quanto para os que estão necessitando de auxílio. E por que o triângulo? O triângulo está presente em várias religiões e possui diversos significados. O mais popular é a Santíssima Trindade, tanto para hindus, cristãos e egípcios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também há uma alusão ao início, ao meio e fim, ou corpo, alma e espírito, ou seja, o equilíbrio das três forças divinas. E olha como casa com o nosso estudo: corpo, alma e espírito. O corpo material enquanto estamos encarnados e enquanto estamos nesta terra, que é, na verdade, uma grande escola para o aprendizado, para repararmos as nossas falhas, para podermos evoluir, para podermos aprender os ensinamentos do Cristo. A alma, que é o espírito encarnado, definição de alma é espírito encarnado, e o espírito. Então, o equilíbrio dessas três forças é um símbolo que se consiste em três pontos que se ligam. Então, é como se fosse o equilíbrio de todas essas forças da natureza. Matéria, no plano material e no plano espiritual. Lembrando que até a própria doutrina, ela às vezes a gente faz o triângulozinho, né? Deus, homem, enquanto encarnado, e espírito, não é isso? E a própria doutrina espírita também tem três aspectos: um aspecto religioso, um aspecto filosófico e um aspecto científico. Portanto, esse triângulo, ele simboliza o equilíbrio de todas essas três forças. Então, nós temos a tríade universal, o triplo aspecto da doutrina espírita, e nas outras religiões, esse equilíbrio dessas três forças divinas, nesses três pontos que se ligam. Da doutrina espírita, né, o próprio livro dos Espíritos nos diz que existem três elementos fundamentais no universo, que é Deus, espírito e fluido cósmico universal. Da manipulação do fluido cósmico universal surge tudo: matéria rarefeita, tudo. O plano mais básico é o triângulo, é o plano básico de ligação a Deus. Então, por isso que o triângulo ele é representativo, por exemplo, nas pirâmides do Egito.
forma triangular. Por quê? É o plano básico de ligação a Deus. Por isso que os sarcófagos, né, eram tudo nas pirâmides. Eles eram mumificados e iam para as pirâmides para poder fazer ligação da terra com Deus. Então, por isso que eles pegam o triângulo, que é o plano básico. Então, a base do triângulo é o terreno, são os valores terrenos, né? Os valores terrenos, uma vez vivido, eles se convergem através do conhecimento, da evolução espiritual para ligar a Deus. Então, o triângulo seria isso. A religação, nós, como encarnados ou ainda pouco espiritualizados, com o processo evolutivo com Deus. Então, quando André Luiz cita que faz-se, então, um símbolo triangular, referindo ao momento da oração, significa isso, né? Parar os valores terrenos, os valores materializados, para que a gente pudesse fazer uma ligação com o céu, uma oração, né? Elevar o pensamento a Deus. A doutrina espírita fala os três princípios básicos: Deus, Espírito e fluido cósmico. Os três aspectos básicos da doutrina espírita: o aspecto científico, que é onde surgiu tudo através do método científico de Kardec. Kardec aplicou esse conhecimento científico para uma melhor vida do homem, que é a filosofia. Então, quando você aplica todo o conhecimento científico que você tem do seu estudo, da sua consciência, da sua mente, para o homem evoluir, você tem uma religação com Deus, é o triângulo. É o momento da oração, no posto de socorro, disse Alfredo Gentil, com a prestar-nos esclarecimentos preciosos. E daí oração, né? Porque a gente vai falar muito em oração em prece. O que é oração? Então, oração é uma palavra que vem do latim, que quer dizer orácio, onis, que quer dizer o quê? Discurso, prece. Prece é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade, se dirige a Deus, uma ligação com Deus. Você pode pedir ajuda, você pode pedir uma bênção, você pode agradecer. O mecanismo que a gente usa para elevar o nosso patamar vibratório e se ligar a Deus. Pelo dicionário, ele ainda pode ser definido como um ato ou efeito de suplicar, súplica, rogo ou pedido. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 649, lá no capítulo 2 do livro 3º, ele pergunta a Kardec: em que consiste a adoração a Deus? Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, a oração, a prece, ela tem esse poder de nos ligar, de elevar o nosso patamar vibratório e nos deixar mais próximos de Deus. Isso é importante por quê? Porque a gente pode começar, a partir desse momento, a poder receber a ajuda necessária, né? Então, ela serve como meio de ajuda, ela serve tanto para nós quanto para os outros. É a elevação do pensamento a Deus, pela adoração, a alma se aproxima dele. E lá na questão 659, também falando da prece, Kardec pergunta assim: qual o caráter geral da prece? Tá? Então, a gente sabe que prece é a elevação do pensamento a Deus. Mas qual o caráter geral dela? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, que é exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco. Ainda pergunta a Kardec: a prece torna o homem melhor? Porque a gente tem aquelas pessoas que fazem orações só da boca para fora, que parece como se fosse um disco, que vai rodando na mesma rotação sempre e nunca sai daquilo. E aquelas que rezam com o seu coração. E daí Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? E os espíritos respondem: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Ora, a partir do momento que eu elevo o meu pensamento, o meu padrão vibratório, de acordo com os conceitos de simpatia, a gente vai atrair bons espíritos, porque eles estão mais próximos do nosso padrão vibratório. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. E ele ainda complementa nessa mesma questão: o essencial não é orar muito, mas orar bem, ou seja, orar com o coração, um pedido sincero,
as preces fervorosas, que a gente já viu em outros livros de André Luiz, como lá é O Céu e a Terra, que o início do livro é com a prece fervorosa da menininha para a mãe dela. E daí ela é atendida, a prece dela, porque era uma prece fervorosa, aquela que vinha do coração. Mas aí, a gente está numa situação aqui, nesse momento do capítulo, em que eles estão nas câmaras de socorro, né? Eles estão num pronto-socorro espiritual, nas câmaras de socorro, ajudando pessoas que aparentemente estão mumificadas, adormecidas, e que muito precisam de ajuda. E aí, lá na questão 664, Kardec pergunta: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? E o Espírito de Verdade responde: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, a prece, além de nos deixar mais próximos de Deus, de elevar o nosso padrão vibratório, ela é conforto quando feita de uma maneira sincera por aqueles que necessitam. Então, olha só a abrangência da prece, da oração. Continuando ainda aqui, nessa mesma resposta, Kardec fala: por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Então, além dela levar conforto, ela pode, dentro desse conforto, fazer com que aquele espírito comece a ter o despertamento para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm conhecê-lo, consolá-lo e dar-lhes a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso como seríeis culpados não o fazendo por aqueles que mais necessitam. Então, a prece não é remédio, ela não é ajuda. Então, para vocês entenderem a grande função da prece, não é só ligar com Deus, mas ela é uma ferramenta poderosa de ajuda aos mais necessitados e de ajuda a nós mesmos. E Deus, na sua infinita benevolência, nos ensina que ela tem que vir da onde? Do coração, precisa vir com fé. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz. Muitos visíveis agora, ao nosso motivo, mandaram apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Então, isso, mais uma vez, André Luiz, através dessas descrições, nos mostrando a importância da ambientação. Quando você prepara o ambiente, seja para um estudo, seja para uma prece, e aqui ressaltando mais uma vez a preparação do ambiente doméstico com o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar, você, através do Evangelho, você consegue elevar o seu padrão vibratório e melhorar o ambiente doméstico. E a gente não pode esquecer que mais para frente a gente vai falar, e muitas das vezes é no ambiente doméstico que a gente mais tem aqueles espíritos que a gente mais deve, que a gente mais precisa auxiliar e que a gente também precisa de auxílio, né? Então, essa ambientação da oração a gente pode transpor, tentando sempre trazer ambientes calmos, ambientes onde a gente observe o belo, lembrando do Evangelho no lar e a importância dele para a harmonia do nosso lar. Super interessante, André Luiz, nesse capítulo, ele mostra para a gente aqui, nos relembra a importância de nós nos ligarmos à natureza, né? Nos aspectos divinos que Deus nos proporciona na vida da gente. Então, aqui nessa linha interessante que ele fala o seguinte: mandara apagar
todas as luzes artificiais. Então, tem dois pontos de vista que eu quero puxar aqui para que nós observássemos um novo aspecto do firmamento. Não sei se vocês já fizeram isso, quando vocês estão na estrada à noite, apagar todas as luzes do carro e olhar para o céu. Fica um absurdo de maravilha. Aí você vê a quantidade de estrela mesmo, aquele firmamento estrelado, a maravilha divina que é. Mas para isso a gente precisa apagar as luzes artificiais, porque as luzes artificiais ofuscam a nossa visão para que a gente consiga reparar essa beleza que está acima das nossas cabeças. Então, o André Luiz está sempre nos convidando a isso, a gente parar, apagar as nossas luzes artificiais, ou seja, a gente, né, apagar o nosso facho, baixar a nossa bola e olhar para perto. O que de bonito tem perto da gente? A gente observar o belo. Aquela frase, Adriana, que eu publiquei ontem pela manhã, que você falou maravilhosa, aquela frase veio para mim através de um sonho que eu tive. Somente pode perceber a beleza quem tem um coração belo. Quem não tem, passa desapercebido pelo mundo em escala de cinza. Desapercebido é você estar sem bagagem. Você passa sem bagagem pelo mundo, né? Mas então, relembrando, é isso daí. É a gente voltar os olhos para o belo, né? Para a beleza que está ao nosso redor, para que a gente possa exercitar e tornar o coração belo, para que a gente não passe desapercebido pelo mundo em escala de cinza, né? Apagar as luzes artificiais, para a gente apagar em nós o que nos torna artificial, o que nos deixa mais distanciado do poder de nos religar a Deus, né? É isso que a gente tem que... E essas luzes artificiais são as nossas arestas, né? Que a gente tem que aparar os nossos conflitos do dia a dia, os nossos maus pensamentos, que é um problema sério, aquele pensamentozinho corrosivo que a gente insiste em ter ao longo do dia. É isso, as nossas luzes artificiais. Quando a gente começa a parar essas luzes, milhares que são artificiais, apaga uma dessas milhares, é uma menos. É um pensamentozinho corrosivo que a gente elimina da nossa mente. Então a gente consegue então prestar atenção na beleza divina que está ao nosso redor, nas várias possibilidades que estão na nossa vida. Deus fala conosco através das coisas simples do nosso dia a dia. E se nós tivermos repleto de luzes artificiais conosco, você acha que a gente consegue verificar, prestar atenção, entender as mensagens divinas que chegam para a gente? É que nós tenhamos o coração belo para prestar atenção nessas mensagens que nos aparecem simples do dia a dia. Fundamentalmente impressionado, procurei covizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se a chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração, ou seja, o que eles queriam é que todos estivessem juntos no mesmo padrão vibratório para que a prece pudesse surtir um efeito máximo, porque ela iria ajudar aqueles que estavam ali, mas principalmente os necessitados. Senhor, começou Ismália, comovidamente, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos significantes. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. A primeira coisa que me veio na cabeça foi Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, ou seja, a vontade de Deus. Quando ela se coloca na posição de servir, aqui estamos prontos a executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar os vossos altos desígnios, ou seja, você servir ao próximo, você exercer a lei, a caridade que o Cristo nos ensinou.
o trabalho ao próximo, o amor ao próximo como a si mesmo. No momento da oração, eles olharam para Aniceto, né? Então, Aniceto, para aqueles que estão chegando agora, né? Um guia espiritual que está levando André Luiz e Vicente para a Terra para poder fazer a missão do bem. Então, um espírito elevado, mais elevado, que vai ser o filme agora, o Nosso Lar 2. Quem vai interpretar Aniceto é Edson Celular, né? Então, Aniceto é esse espírito mais elevado. No momento que eles estão lá agora, no momento da prece, todos olham para Aniceto, perguntando se Aniceto não queria fazer essa prece. E Aniceto vai e diz o seguinte, que existia uma pessoa em condições espirituais mais indicada para fazer essa prece. E quem é essa pessoa? Ismália. Ismália, a esposa de Alfredo, estava num patamar espiritual muito mais elevado, ou seja, ela está numa colônia espiritual mais acima, e que ela vem de tempos em tempos, sai dessa colônia espiritual elevada e vai para essa colônia de pronto-socorro para ajudar. Por quê? Porque o marido dela não estava em uma condição espiritual elevada igual a dela, e para ela poder trabalhar com ele, ela pede essa permissão para se retirar dessa colônia mais elevada. Então, veja a parte nobre espiritual de Ismália. Então, isso é importante a gente entender isso. Então, por isso que Ismália é convidada para fazer essa oração. Então, ela faz uma oração fervorosa. A oração é isso. Então, Ismália é esse espírito de alta envergadura que vai fazer essa oração. A gente sempre fala, as obras, os capítulos de André Luiz são sobre a nossa vida. Então, observem essa oração como se fossem vocês, nós que estivéssemos fazendo para nós e para aqueles que convivem conosco que ainda estão adormecidos. E esse sentido de se estar adormecido é o sentido de não ainda estar ligado ainda nas questões espiritualistas. Estar adormecido é ainda maltratar o próximo. Estar adormecido é ainda prezar questões materialistas da vida. Então, olha a envergadura de Ismália fazendo essa prece para acordar os espíritos adormecidos, para que eles possam se ligar a Deus. Nós também, nós estamos em vários pontos adormecidos, né? Vários pontos adormecidos, presos ainda a determinadas partes da materialidade e que não nos permite ligar completamente a Deus. Então, que nós peguemos essa parte de Ismália, de oração de Ismália, e que nós coloquemos a nossa vida, pedindo a Deus mesmo que Ele nos acorde desses pontos ainda que nós estamos adormecidos em nosso espírito. Então, aqui ela fala, né? Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Então, quando ela fala que ela está ali disposta a executar a vossa vontade, ou seja, a servir em nome do amor de Cristo aos mais necessitados, ou seja, exercer a fraternidade e a caridade que nos foi ensinada por Jesus em seu evangelho, executar a vossa vontade é servir ao próximo. Então, lá no evangelho de Mateus, no capítulo 20, entre os versículos 26 e 28, o Cristo fala: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mundo. Ou seja, tornar-se importante é você evoluir. Então, para evoluir, a gente tem que exercer a caridade e a fraternidade. E para exercer isso, mais para frente a gente vai falar. A gente tem que exercer, a gente tem que seguir o que Jesus nos falou, quando ele falou, amai-vos uns aos outros e ao próximo como a ti mesmo. Fora da caridade, não há salvação. São coisas que ele falou no Sermão da Montanha. E que Joana de Ângeles, através de uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Repositório da Sabedoria, na página 218, ela fala assim: seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Sai na direção do dia do sol para servir. Ama e coroarás as horas de luz. Serve e adornarás o coração de interminável ventura. E o que é essa vontade de Deus? É o chamado de Deus ao trabalho diário em prol do próximo. É exercer a lei de justiça, amor e caridade. Fazer ao próximo aquilo que quereríamos que fizessem a nós mesmos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, que é o mandamento maior, fazermos aos outros o que quereríamos que os outros nos façam. Então, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E ele lá no item 4, ele vai começar a falar de amor. Kardec escreve: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Lembrando que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Então, amar ao próximo e fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você é a expressão máxima da caridade e é o que vai destruir o egoísmo na nossa humanidade. Quando as adotarem para a regra e conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então é essa a vontade de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é por isso que o ato de servir ao próximo também está dentro da vontade de Deus. E é por isso que o ato de servir ao próximo é executar a vontade e os desígnios e os altos desígnios do Pai. E é exatamente isso que é dessa prece eles estão fazendo lá em Campos da Paz. E é o que nós devemos fazer diuturnamente. Conviver em sociedade talvez seja uma das coisas e uma das maiores provas que a gente tenha. Porque é convivendo em sociedade que a gente vai ter que aprender a perdoar 70 vezes 7, infinitamente. É convivendo em sociedade que a gente vai ter que ter o despertamento de servir ao próximo. E isso não é fácil. Então, se a gente não esquecer disso no nosso dia a dia, a gente vai um dia acertar, o outro a gente vai errar. Mas se toda vez a gente lembrar disso, no final, você mais acertou do que errou. Porque não dá para ser perfeito em uma encarnação. A gente tem que ser indulgente conosco mesmo. Porque somos crianças ainda. Então, o que a gente tem que ter na nossa mente, lá na nossa consciência, que é o nosso cerne, são as leis do Pai, são os ensinamentos dele. E aplicá-los. Um dia você vai conseguir, outro dia não. Mas, no final das contas, você mais conseguiu do que eu. E é assim que a gente continua. É assim que a gente segue. Então, isso a gente tem que sempre estar levando para o nosso dia a dia, porque na hora que você ajuda o teu próximo, você também vai ser ajudado, dentro das suas necessidades e de acordo com o seu merecimento, porque a gente não pode esquecer da justiça divina, que tudo acontece de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. O que é essa negação espiritual, pessoal? É se deixar levar pelas 3 chagas da humanidade, e todas elas vão ser resumidas pelo egoísmo. Então, vaidade, orgulho e egoísmo. Tá? Vaidade é um tipo de egoísmo, orgulho é um tipo de egoísmo. Quando a gente se deixa levar por essas paixões, a gente fica anestesiado, porque a gente não desperta para os valores espirituais e se mantém muito próximo da materialidade. Então, você fica adormecido. Então, a gente dorme quando a gente se deixa levar pelas nossas paixões. E a gente desperta quando a gente começa a olhar atuais aos valores morais ensinados pelo Cristo,
pelos seus prepostos, e daí despertai o Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Então, despertai o Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Ora, lá no ED, a gente não aprende quando a gente vai falar de Deus, que Deus é infinitamente bom e justo. Então, ele conhece mais a gente do que a gente, às vezes, se conhece. Então, ele sabe aquilo que é bom, ele sabe o momento correto da ajuda, porque, às vezes, não adianta você ajudar quem não que tem olhos e não tem ouvidos e não tem coração para sentir, para receber aquela ajuda. Às vezes, para aquela ajuda ser merecedora e para ela realmente surta o efeito da reforma íntima, o espírito, por estar muito arraigado ainda aos valores materiais, ele tem que aprender pela dor, ele precisa despertar pela dor. Então, despertar é acordar para os valores do Pai. Teor evolutivo, através da dor, sim. Então, a dor é um instrumento de elevação. A dor, ela é uma amiga da gente, e é através dela que a gente cresce. Para você despertar, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer seus erros. Reconhecer erro não é achar desculpa, ou você justificar um erro por o outro. Não. É simplesmente, eu errei. Eu sei que eu errei. E a partir disso, desse despertamento, iniciar a reforma íntima e iniciar a elevação espiritual. Muitas vezes são necessárias várias encarnações e um tempo grande para isso. Mas ela chega. E todos os nossos irmãos em humanidade, independente se eles estão mais ligados à matéria ou não, eles vão passar por esse momento, pelo despertar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 1, ele fala assim: cabe a cada um de nós separar o joio que se encontra depositado nos celeiros de nosso íntimo. O joio, o que que é? São os nossos erros, são as nossas paixões. É esse nosso apego ao mundo material ainda, né? Aos valores materiais. Na forma de nossas imperfeições e vicissitude, tais como o orgulho, o egoísmo, para que assim possamos cultivar o trigo, que irá fermentar o amor fraternal, latente em toda a criatura humana, transformando o ser num homem novo que almeja a luz crística. Então vejam, do amor, o cerne das leis divinas, ele está dentro de nós, basta a gente saber reconhecer. Para tanto, cada um de nós tem que estar vigilante, pois o Evangelho convida a todos a estarmos adequadamente trajados para o festim de novo. Para as leis de Deus, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Lembra que a gente falou de reforma íntima? Para que aconteça a reforma íntima, você precisa saber do conhecimento de si mesmo. E aí, Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Quem falou isso foi Santo Agostinho. Eu adoro essa passagem. E aí ele complementa: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera, e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, para a gente reparar um erro, a gente precisa saber que ele existe. E aí, essa fórmula de Santo Agostinho, eu acho que é a mais fácil da gente executar. Porque toda vez que a gente deita, a gente está na tribulação do dia, na correria do dia, mas toda vez que você deita e que você coloca a cabeça no seu travesseiro, é você e você mesmo. É você e sua consciência. E é aqui que a gente se perguntou. Tem que se perguntar exatamente o que ele fazia. O que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal, ou qual foi o bem que eu não fiz. Eu errei com alguém, eu ofendi alguém. A gente tem que fazer isso para poder melhorar e fazer o nosso despertamento através dessa tão falada reforma íntima, que quando a gente vai nas casas espíritas, isso é muito falado dentro das palestras,
dos estudos também, para que a gente possa despertar desse sono e seguir para aquilo que fomos feitos, que é para a evolução, para a marcha evolutiva em direção ao Pai. A cor elevada, que ela não pede uma simples ajuda, olha, vai lá, ajuda. Ela não, ela pede despertar. Ela pede acordar para a responsabilidade dos deveres justos. Então, isso é uma convocação a nós mesmos. Não é a reforma íntima para a gente, não, ó, eu errei nisso, ó, tá, mas olha, eu tive essa desculpa. Não, é acordar para a responsabilidade do servir, é acordar para a responsabilidade do perdoar, é acordar para a responsabilidade do amor ao próximo, da ajuda a todos aqueles que batem na nossa porta, porque todo dia, gente, alguém bate na nossa porta pedindo ajuda. E nós batemos também na porta de alguém pedindo ajuda. A gente só precisa saber ver. E aí a gente tem que fazer o quê? É quando você é empático, é quando você se coloca no lugar do outro. É quando você se colocando no lugar do outro, você sente, isso não ia cair bem para mim. E na hora que você se coloca no lugar do outro, você se ajuda também, porque você começa a elevar um pouquinho e a poder receber a ajuda que todos nós precisamos, porque não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui. Então, é esse despertar para essa responsabilidade de ajudar para ser ajudado, de amar para ser amado, de perdoar para ser perdoado. Isso, a gente precisa despertar todo dia para isso. A gente vai conseguir, mas a gente não pode tirar isso da nossa cabeça, que nós sim somos responsáveis pela nossa estrada, pela nossa vida, e nós sim temos que tentar diuturnamente fazer o melhor que a gente pode, sem cobranças exageradas, mas fazer o melhor que a gente pode, sempre. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores, Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas, Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Gente, aqui ela fala de empatia, de socorro aos mais necessitados, e ela fala de perdão, perdão conosco, perdão para com o próximo. Ela pede que Deus nos perdoe e nos ajude, mas que através desse pedido que nós possamos perdoar para sermos perdoados e para sermos ajudados. Permitir caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade, acima da nossa, mas, se possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam o raio vivificante do sol da vossa vontade. Então, ela pede ajuda aos que estão ali. E daí, essa oração, ela se torna um remédio sacrossanto. O amor se tornando a mola propulsora da ajuda e da nossa evolução. Então, por isso que eu falo que esse início aqui me lembrou muito o Pai Nosso. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular de seu tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Essa luminosidade, isso seria também um despertar para uma nova realidade, aonde, sem máscaras e fantasias das vestes humanas, possam enxergar, reconhecer e aceitar o erro, para depois disso trabalhar para repor suas faltas. E é exatamente isso que eu penso todo dia, que a gente possa se despojar das máscaras e das vestimentas humanas, ou seja, daquilo que nos prende aos planos mais materializados. E essas vestes, elas são representadas por nossas paixões, para que a gente possa, depois disso, reconhecer os nossos erros. Essas luzes, elas eram o quê? Vibrações de paz, amor, ondas de vibração de paz, amor, que denotavam o quê? A evolução espiritual. E aí ele fala aqui, em particular, do tórax. Quando eu li isso, o que me veio na mente foram chakras. O que são chakras? Chakra é uma palavra sânscrita
que significa roda. No espiritismo, a gente tem que entendê-los como centros de força. E são centros de força que vão estar no perispírito, que é um elemento semimaterial, e vão estar ligados a alguns plexos nossos, plexos que seriam aí conglomerados de nervos, então plexo coroide, enfim, que são nervos que fazem toda a transmissão dos impulsos nervosos para o nosso corpo. E daí a gente tem 7 chakras, que é o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. São esses chakras, são esses centros de força que são localizados no perispírito e que estão em íntimo contato com esses plexos, que é o nosso sistema nervoso periférico, fazendo então essa intercomunicação entre o espírito e o corpo. Só lembrar, né, lá no Entre o Céu e a Terra aconteceu a mesma coisa com a irmã Clara, né? Um espírito altamente nobre, quando ela chega para ajudar Zulmira, ela vai e faz uma oração também e irradia luz. Tanto é que André Luiz ficou abismado com a quantidade de luzes concêntricas, né, que eram através de Irmã Clara. São as irradiações exatamente dos chakras que a Lu falou, e as cores, cada cor tem um significado. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. Essa expressão luminosa é proporcional ao grau evolutivo do espírito, por isso que ela é gradativa. Então, são as gradações dos espíritos. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após Vicente e eu, mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. E aí, olha só, a gente vai falar de cores. Então, Ismália tinha luzes diamantinas que irradiavam de todo o seu corpo, ou seja, todo o perispírito. Ela emanava luz, ela emanava amor, ela emanava caridade, ela emanava ajuda por todo o perispírito dela. As acompanhantes dela emanavam uma luz azul, Aniceto uma lilás, Alfredo um verde suave, Vicente André, faca, luminosidade, e os cooperadores de serviço um corpo escuro, como acontece aos da esfera carnal. O lilás, na cromoterapia, é conhecido por aumentar o magnetismo pessoal. Cor tranquilizante, exerce efeito calmante e estimula o metabolismo do cálcio. É muito usado na concentração e meditação. Tem emanações de paz, de tranquilidade. Ora, aqueles espíritos sofredores não estavam em sofrimento, não estavam imersos dentro das suas paixões, relembrando e revivendo a cada minuto as suas desventuras no plano material. Então, o lilás dá paz. O azul das acompanhantes de Ismália, o tom é suavizante e calmante, atuando aonde? No sistema nervoso central, proporcionar paz e relaxamento. Ora, não era isso que aqueles irmãos estavam precisando? O suave verde de Alfredo, também a cor da natureza de equilíbrio, paz e harmonia. É conhecido por acalmar e descongestionar. O verde da sensação de renovação e vida nova, ajudando no tratamento do sistema digestivo. Ora, então essas luzes, além de estarem relacionadas à evolução espiritual de cada um, elas têm um significado, e na grande maioria delas está passando o quê? Conforto. E é esse conforto que a gente tem que tentar ter para nós mesmos e para os outros também. A gente está no mundo de provas e expiações ainda, e a estrada de todos nós é tortuosa, com pedras e obstáculos que nós mesmos ali colocamos. Então, a gente tem que ter a paz, a serenidade, o conforto, para poder passar por esses obstáculos com resiliência e com amor no coração, porque daí essa estrada fica mais curta e fica mais fácil de andar. E é isso que esse momento está tentando falar para a gente. Vicente e André tinham uma fraca luminosidade, porque nesse momento eles estavam o quê? Eles são aprendizes do Evangelho do Cristo. E os cooperadores em serviço têm o corpo escuro como o nosso.
Então, eles ainda são espíritos materializados, mas que tiveram já um despertamento para o auxílio ao próximo. Então, eles estão ali em trabalho ao próximo e recebendo ajuda também. Então, esses cooperadores com o corpo escuro somos nós, que estamos no plano material, em serviço ao próximo, mas também para receber a ajuda do Pai. André Luiz sempre vai trazer para a gente isso daí, sempre nas obras, né? E a Lu falou muito bem dito sobre a importância das cores, sobre a complementariedade das funções. Vocês perceberam isso? Complementariedade das funções? Cada cor tem uma função complementar à outra. Então isso é bacana, é o espírito de grupo de tratamento, né? Aniceto tinha uma cor lilás, que traria suavidade. As ajudantes trariam o azul. O azul é a cor também de reequilíbrio da saúde. Tanto é que as áreas de tratamento espiritual são azul claro. O verde clarinho traz paz, sensação de tranquilidade. Por isso que o verde das matas, Chico fala, né, entre a céu e a terra, né, para você ir para o mar, que é azul, ou para a mata, que é verde. Então, esse tratamento. Agora, e a irmã Ismália? Cor dourada. A cor dourada é a cor áurea, é a cor de maior evolução espiritual que tem. O áureo é a evolução espiritual. E é o conglomerado de todas as cores. Então, por isso que a cor dela é áurea. Então, tem um espírito de alta envergadura, emitindo aquela luz característica dela, que mistura todas as outras luzes, então o tratamento, e mostrando a complementariedade da importância de cada um ali, cada um com a sua contribuição. Então, temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. E crime não é só o crime como a gente conhece. O crime, muitas vezes, é você não fazer o bem. O crime é, muitas vezes, você odiar. O crime, muitas vezes, é você não perdoar. O crime, muitas vezes, é você desejar o mal e praticar o mal ao outro. Agora dorme. Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Então, eles estão adormecidos, mas o espírito deles não está. O espírito está lá, revivendo, 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 revivendo todo aquele sofrimento, até que chegue um momento em que ele desperte. E quando houver esse despertamento, é que ele vai conseguir ser ajudado. Então, até nisso, Deus é bom, porque ele nos dá o poder do despertar, para conseguir obter a ajuda que a gente precisa, no momento que a gente precisa. Porque se assim não fosse, se a gente fosse sempre só ajudado, a gente não daria valor. Então a gente não cresceria. Seríamos apenas meninos mimados. E ele não quer isso da gente. Ele quer que nós sejamos homens de bem e não crianças mimadas. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. E aqui é onde eu volto de novo para Chagas da Humanidade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 913. Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Nós o dissemos todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse, porque aí está a aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E aí aqui os espíritos nos falaram qual é o nosso problema. É porque somos egoístas. E eles começaram a nos dar uma pequena dicasinha de como a gente tem que passar por isso e vencer esse egoísmo. E aí, lá na questão 917, Kardec pergunta:
Qual é o meio de se destruir o egoísmo? O que eu tenho que fazer, Senhor? E os espíritos respondem: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode se libertar. E essa influência concorre para o sustentar. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. Você tem lá o Cristo nos trazendo o Evangelho, e você tem lá no século XIX, na hora que o homem tem uma maturidade intelectual para entender, o Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, ou seja, que explicação fundamentada em filosofia e em ciência do Evangelho do Cristo. Então, na hora que se codifica isso, ele nos dá um meio da gente tentar vencer diuturnamente o egoísmo que está enraizado em nós, porque estamos aqui na Terra ainda. Se afasta do plano material e fica mais próximo da elevação moral. E qual que é o meio para isso? É porque o Espiritismo fala para a gente o que pode acontecer quando a gente volta para o plano espiritual, que é a vida verdadeira. A vida terrena é uma passagem, é um dia na eternidade. Então, ele nos dá essa responsabilidade porque ele nos dá o quê? O conhecimento. E na hora que ele nos dá o conhecimento, a gente não pode falar que não sabia. Então, através do progresso intelectual, é que a gente, ou seja, através do conhecimento, é que a gente vai conseguir o progresso moral. E é através do progresso moral que a gente vai conseguir se afastar do egoísmo que está enraizado na gente há muitos e muitos e muitos anos. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, eu o repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidade, porque a gente começa a perceber que a gente faz parte de uma família espiritual e que todos nós somos irmãos de humanidade. E que o progresso moral de um será o progresso moral do outro, e que nós temos que caminhar juntos na senda evolutiva, na seara evolutiva. Destruindo essa importância, ou seja, esse sentimento de personalidade, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como é, combate necessariamente o egoísmo. Então, os espíritos, eles falaram para a gente onde a gente está errando, e eles estão nos ensinando o que a gente tem que fazer para melhorar. E é exatamente isso, é aplicando isso que está lá Ismália nesse pronto-socorro espiritual. Através dessa oração, palavras de conforto chegam nesses espíritos mais materializados que estão ali em sofrimento e os ajudam. Esse é o amor fraternal, a fraternidade do Pai. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como uma aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destino e corações. Deprecando vossa misericórdia para ele, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção de fraternidade universal. Então, agora eu convido o Marco e a Nageli para fazerem a parte artística. Então, a gente sempre tenta trazer aqui no final dos estudos, trazer uma música que fale algo sobre as mensagens que foram colocadas aqui. Geralmente a gente pega uma MPB para mostrar a espiritualidade oculta que está por trás de muitas das letras. O Kello falou vários fundamentos importantes para nós aqui, e a gente viu que nós somos espíritos adormecidos, né? Necessidade que nós temos de acordar esses pontos que estão adormecidos em nós para Deus. E muitas das vezes a gente se desanima, muitas das vezes a gente nos pega caídos, desfalecidos, quase em ponto de desistir frente às dificuldades e os obstáculos que se aparecem em nossa vida. Mas uma mensagem bacana dessa música que ela diz o seguinte: se você desistiu, Deus não vai desistir. Por quê? Porque Ele está aí para te levantar. Porque mesmo que o mundo possa te fazer cair, a missão primordial é você ser feliz. Então, esse é o fundamento da canção
que a gente quer trazer aqui agora para que a gente possa analisar essa letra dela. A gente vai convidar então a Nageli para poder trazer essa música para a gente. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer